Cruzeiro faturando uma premiação por estar agora nas oitavas de final. Pensa na Copa do Brasil somente, depois da parada para a Copa do Mundo. Até lá muita coisa vai acontecer, reforços vão chegar. Cruzeiro terá um time melhor fisicamente, mais bem treinado e reforçado. É a expectativa de todo mundo para seguir em busca do sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. Mas tem dois objetivos ainda nesta reta final antes da parada para a Copa do Mundo. Porque o Cruzeiro já fez 18 dos 18 jogos que o Cruzeiro teve para abril e maio, 13 já se foram. E o Cruzeiro deu uma recuperada legal no Campeonato Brasileiro, ainda precisa de mais. No Brasileirão, serão 3 jogos ainda, Palmeiras no sábado. Depois o Cruzeiro tem 2 partidas em casa, no outro final de semana com a Chapecoense, e depois no final de semana seguinte contra o Fluminense, aí sim vem a parada para a Copa do Mundo, e 2 jogos da Copa Libertadores. Então agora tem um período aí que o Cruzeiro tem um dia a mais para se recuperar de descanso, porque hoje foi folga, amanhã tem a retomada dos trabalhos, treina quinta, sexta, joga sábado. Aí joga na terça com o Boca. Depois só vai jogar no domingo, diante da Chapecoense, um tempo legal. Aí joga na quinta-feira, um tempo legal também para se recuperar. E aí vai para o jogo domingo contra o Fluminense, mas aí já é a última partida, todo mundo entregando o que puder entregar para buscar grandes resultados. Então, 5 jogos para terminar aquela sequência que em um momento assustou muito o torcedor do Cruzeiro. Agora, o torcedor tem uma campanha, repito, mais de recuperação dentro do Brasileiro. Estamos classificados na Copa do Brasil, mas o principal objetivo, que é avançar na Copa Libertadores, ele passa principalmente pelo jogo diante da equipe do Boca Juniors na Argentina. Então, sobre preparação para sábado e terça, uma viagem emendada. O Cruzeiro vai para São Paulo na sexta, joga com o Palmeiras, deve treinar pela manhã no domingo, viaja para Buenos Aires, treina na segunda em Buenos Aires, joga na terça diante do Boca e retorna para Belo Horizonte. Quinta e sexta de treinos, pensando no duelo diante da equipe do Palmeiras. Fica aí a dúvida do que vai fazer o Arthur Jorge em termos de preparação, pensando no sábado e também na terça-feira, já que terá aquele intervalo curto de recuperação. Mas ele vem dosando ali minutos de alguns atletas. O Fagner, por exemplo, descansou nesse jogo, então tá bem para sábado e terça. Fica a questão do Christian, que estava com um desgaste bem acentuado, por isso precisou ficar fora dos 2 jogos, não entrou contra o Bahia e não entrou diante da equipe do Goiás, e o atleta vai aí muito provavelmente ficar à disposição também para esses 2 compromissos. Lembrando que para a Argentina, o Arthur Jorge não terá Kenny Arroyo, que foi expulso diante da equipe da Universidade Católica, o jogo lá em Santiago. Mas até lá teremos muitos dias aí para pensar em todas essas questões. O fato é que o Cruzeiro vai escalar um time forte no sábado, porque também precisa de pontos neste dificílimo Campeonato Brasileiro, e um bom resultado diante do Palmeiras dá um ânimo ainda maior para a decisão lá na Bombonera, na Argentina, quando o Cruzeiro não pode pensar em perder, porque aí teria que depender de um tropeço da Católica, que só joga na quinta-feira seguinte, diante do Barcelona de Guayaquil, em Santiago. Ainda o Mateuzinho deve ficar fora, ele que vem se recuperando da contusão pulmonar que sofreu no duelo diante da equipe do Bahia. Luiz Sinisterra, ele tem aí um quadro mais favorável, vem jogando já numa certa sequência, entrou contra o Goiás, foi bem, a resposta foi boa, o jogador vem fazendo aí trabalhos bem específicos, o Departamento de Saúde e Performance vem cuidando muito de perto da situação do Sinisterra, para que ele não volte a se machucar, e até agora a recuperação de um jogo para o outro tem dado sinais de melhora, mas ainda precisa de uma constância maior para passar confiança para todo mundo. Chico da Costa, jogador ficou fora do banco, da lista dos relacionados. O Chico da Costa dificilmente vai continuar no Cruzeiro nessa janela agora. É possível que ele deixe o clube. Não tem nenhuma proposta oficial até o momento. Mas jogador, staff, eles sabem que os espaços vão sendo cada vez menores neste elenco do Cruzeiro. Com chegada de reforços, a disputa deve ficar ainda mais intensa. Então é bem provável que o Chico da Costa seja negociado no meio do ano. Uma apuração que a gente até fez com a Tainara Amaral, do Central da Toca, é que tem algumas possibilidades já sendo estudadas sobre o Chico, de alguns clubes ali junto ao staff do jogador, fazendo alguma consulta de Emirados, do Catar também. Então vamos aguardar o que vai ser definido aí, lembrando que ele veio para um contrato de 2 anos com o Cruzeiro. Caso saia, talvez seja até em uma negociação em definitivo. De qualquer forma, ainda
em estágio inicial essa possibilidade de saída do Chico da Costa. Sobre o Kaique, é o que a gente falou durante a nossa programação. O atleta, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. O GE deu que o Flamengo tem um interesse para 2027, mas claro, teria que negociar com o Cruzeiro. O atleta não está livre no mercado não, viu? Tem mais 1 ano e meio de contrato ainda, se não renovar. E o que eu busquei de informação em ambos os lados deve chegar proposta agora no meio do ano. Se chegar proposta que agrade aí ao Cruzeiro, ao entorno do Kaique também, tem uma possibilidade de negociação, mas se ele não for negociado no meio do ano, as partes vão sentar para renovar o vínculo e aí dar uma valorização salarial importante para o jogador, prorrogar o vínculo e o Cruzeiro ficar mais protegido. Então, com quem eu conversei, todo mundo acredita que, vamos ver, o que vai chegar do mercado no meio do ano. Se chegar proposta muito interessante, as partes podem fazer uma venda. Assim como quase o Kaique foi negociado com o Como da Itália. Depois ali teve toda aquela história. Mas repito, chegando proposta boa na janela do meio do ano para o Cruzeiro e para o Kaique, ele pode ser negociado. Se não chegar nada, o Kaique e o Cruzeiro vão sentar para prorrogar o vínculo mediante aí a uma boa valorização salarial. Com quem eu conversei, pouca gente acredita que o Kaique vai ficar no Cruzeiro para cumprir o contrato e sair livre ao final de 2027. Então, mesmo se não renovar agora, o Flamengo tem interesse, o Flamengo terá que pagar a grana, mesmo que tá faltando 6 meses para assinar um pré-contrato, o Cruzeiro não pretende facilitar uma negociação, principalmente por tudo que aconteceu aí com o Flamengo nas últimas conversas de início do ano. Bom, sobre Kaique, o que tem de informação, o que o Samuel Venâncio trouxe no Central da Toca, sobre essa renovação do Kaique que ainda não aconteceu. Logo depois que o Kaique recebe aquela proposta do time italiano, do Como, o Cruzeiro ficou prestes a vender, a aceitar essa proposta, depois voltou atrás e já tinha a expectativa de um ajuste salarial com o Kaique e, consequentemente, uma renovação de contrato. Isso não aconteceu, o tempo foi passando e tal, e nesse momento, até o GE publica um interesse do Flamengo em cima do Kaique, o Leonardo Jardim teria pedido a contratação do jogador, e pelo que tivemos de apuração do Samuel Venâncio do Central da Toca. Até agora, o Cruzeiro não recebeu nada de proposta oficial pelo Kaique, e sobre esse interesse do Flamengo, se fosse o caso, seria para 2027, porque o Kaique tem contrato com o Cruzeiro ainda até o final de 2027. Então seria uma situação para vir acontecer no próximo ano. Mas Cruzeiro e Kaique, o staff do jogador estão, nesse momento, conversando no mesmo sentido, alinhados que esse meio do ano, a expectativa para aparecer uma outra proposta, de um time europeu especialmente, e se o valor for interessante para venda, e for uma situação interessante para o jogador, eles vão conversar e ver se teria um acerto. Agora, se não aparecer nenhuma proposta interessante, a renovação de contrato será uma consequência, com esse ajuste salarial para o Kaique e tudo mais. Tem uma ansiedade aí por essa renovação, assim? Você acha que já deveria ter renovado ou vira uma novela? Como você observa isso, Rafa? Léo, para o Cruzeiro o ideal seria já ter renovado com o Kaique, né? Para o Cruzeiro o ideal seria que a prioridade fosse a renovação de contrato. Mas a sensação que passa é que o staff do Kaique deseja muito uma venda para o mercado europeu ainda nessa temporada. E vê com muito bons olhos que isso aconteça já nessa janela de transferências do meio do ano. Por isso você contou a história nessa ordem que você contou. De que vai se avaliar primeiro se chega uma proposta interessante, mais interessante do que aquela do Como, por exemplo, do início da temporada, e aí, caso venha essa proposta, o que eu entendo é que o clube vai vender o atleta, né? Me parece que existe esse interesse muito forte por parte dele e do seu staff, o que é legítimo, tá? O jogador querer jogar na Europa faz parte, o Kaique é muito jovem e está no momento de viés alto aí, de ser benquisto, principalmente pós aparecer com a seleção brasileira principal. Agora, para o clube, o ideal seria já ter renovado esse contrato até para ter mais poder de negociação, porque acho que o Kaique eventualmente vai ser vendido mesmo, pela idade potencial que tem, e além de tudo, buscar uma reposição, então.
se existe esse entendimento, né? O Cruzeiro já precisaria buscar um lateral esquerdo. Quando perde o Cauã Prates e a gente não assiste o William Fernando, o Gustavinho recebendo ali oportunidades, né? Quando precisa, quem tá jogando é o Cauã Moraes na esquerda, então o Cruzeiro já precisaria de um lateral esquerdo. Com essa possível venda do Kaique, que a sinalização que me passa é que essa é a prioridade do staff do atleta. O Cruzeiro vai precisar ir forte ao mercado para buscar uma reposição, não vai ser simples, a gente vai ter que entender aí os nomes e vão começar a pipocar um monte de nomes, né? O mercado já tá, falta um tempinho, mas já começa. Mas o que eu queria de verdade era que o Cruzeiro fosse capaz assim, de apresentar um projeto esportivo interessante para o Kaique, para tê-lo aqui por muitos anos, e que o staff dele, ele junto com a família e o staff, também quisessem essa renovação. Vamos ver como as coisas se desenrolam, mas eu confesso para vocês que não estou muito animada, porque o Cruzeiro já quase vendeu o Kaique por uma proposta que eu considerei muito baixa. E assim, faltou muito pouco. Então, eu não sei. Eu acho que vai vir proposta no meio do ano, porque é um jogador que interessa ao mercado europeu, e eu não sei se o Cruzeiro vai ter forças para segurar o atleta. E como vai repor em uma Exatamente. eventual saída, Balu? Então, Léo, eu vejo um pouquinho em parte do que a Rafa vê, mas eu vejo muito o Cruzeiro nessa história querendo também, sabe? E por que eu vejo dessa forma? No movimento do como, é o Cruzeiro que dá o distrato no final. O Cruzeiro, acho que alguém lá dentro do clube acordou pela manhã, sentou na cama, jogou um copo d'água na cara e viu, peraí, o que eu tô fazendo com relação ao caso do Kaique? Não podemos. É o Cruzeiro que dá a última forma. Porque de resto, como o staff do atleta, já estava tudo de fato acertado, tá? Então é o Cruzeiro que, vendo a comoção, vendo a necessidade, a repercussão foi muito ruim, porque o Cruzeiro havia acabado de vender o Cauã Prates, e como o time vende dois, você tem dois laterais esquerdos e vende os dois, então assim, o Cruzeiro é quem dá a última forma, e não, tá claro, né, essa renovação não vai sair antes do meio da janela. O staff, eu concordo plenamente com a Rafa, são 3 partes envolvidas, né, nessa situação. Cruzeiro, Kaique e staff do Kaique. Só que eu acho que o Cruzeiro também, eu não vou falar que o Cruzeiro tá louco querendo vender o Kaique não, mas o Cruzeiro tá querendo ouvir proposta pelo Kaique sim. É a impressão que eu tenho, tá? Porque, vamos lá, o Cruzeiro quando foi alvejado pelo Flamengo, de propostas pelo Caio Jorge, que tinha, à época, um contrato mais extenso do que o contrato que o Kaique tem hoje, o que o Cruzeiro faz de imediato com um jogador que o Cruzeiro considera de suma importância e não quer negociar naquele momento? O Cruzeiro nega as ofertas do Flamengo e o movimento seguinte é de selar mais ainda um contrato que já era bem interessante para o Caio Jorge. O Cruzeiro dá um recado para mim, para o Caio Jorge, para o Flamengo e para outro qualquer clube que vier a procurar. A renovação do Pereira. Como que o Cruzeiro conduz? Demora um pouco a sair, mas o Cruzeiro também sela de uma forma um jogador que ele considera que quer vê-lo seguir. E hoje, eu não sei se o Pereira toparia jogar, mas o Pereira, eu posso falar para vocês, não é especulação, informação. O Pereira, se não renova com o Cruzeiro, se ele quisesse, ele estaria ou no Flamengo ou no Palmeiras, tá? Aqui no Brasil. Tinha uma proposta muito robusta do Palmeiras na mesa, só esperando um sinal para que, caso o Pereira não se acertasse, foi muito bem conduzida a negociação com o Pereira, com a parte do Cruzeiro, enfim. Mas o Pereira, se ele quisesse, ele estaria jogando. Inclusive no ano passado, né? A gente só voltar no ano passado, quando o Leonardo Jardim manifestou interesse pelo Luiz Araújo, o Flamengo topava, mas desde que o Matheus Pereira fosse envolvido. Então, são situações que o Cruzeiro agiu de imediato. Não tem mal nisso. É muito feliz o espectador que falou, né? Aí tem gente que fala assim, o cara até hoje não sabe que o Pedrinho é milionário, se não quiser vender, não precisa vender. Gente, o Cruzeiro não será tocado dessa forma. O Pedrinho pode ser milionário, bilionário, polimilionário, não importa. Ele vai tocar o Cruzeiro com responsabilidade, fazendo os aportes por responsabilidade.
com o próprio patrimônio dele, do CPF Pedro Lourenço, e para ver o Cruzeiro, dentro de alguns anos, caminhar de uma forma mais independente e que esses aportes que hoje ele coloca só para o clube fechar no azul, que esses aportes, às vezes ali, você já imaginou o Cruzeiro chegar numa situação no ano que o Pedro Lourenço coloque 300 milhões de aportes, só um exemplo, tá, gente? Daqui a, sei lá, 5, 6 anos, quem sabe, meu sonho, né? A esses 300 milhões que o Pedro vai colocar de aporte nesse primeiro semestre serão todos destinados a contratações. Já imaginaram? A gente está trabalhando para isso. Se vamos alcançar nos 5, 6 anos, não sei, mas a família quer isso. Então não adianta falar, pô, mas o cara é milionário. Vai vender sim, gente. Vai vender. Quem falou tá muito bem dito. E o Cruzeiro já disse alguns nãos, né? Já disse o não do Caio Jorge, já disse o não do Jonathan Jesus. Então eu repito, Léo, eu não acho que o Cruzeiro esteja arrancando os cabelos da cabeça para vender o Kaique. Eu acho que a chegada de um lateral, ela já era natural, com saída ou sem saída do Kaique, porque afinal de contas você vendeu reserva, ponto. Agora, e se o Kaique sair valor? Precisa de ir atrás no mercado de um outro lateral? Precisa, porque a menos que o Arthur Jorge promova alguém da categoria de base e o lateral que vai chegar assuma a titularidade. Se isso acontecer, ok. Vamos dar o crédito, vamos dar o voto de confiança nessa ascensão do Arthur Jorge para o lateral esquerdo que subir. Agora, se isso não acontecer, o Cruzeiro precisa de ir atrás de 2, Léo. Então, assim, claro que tem a parte do jogador, sim, tem a parte do staff do jogador, mas repito, tá, pessoal, não é informação. A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro também, assim, ele não tá jogando a sua mercadoria no mercado, mas ele falou assim, a gente já ouviu no primeiro semestre uma proposta e o Kaique, a essa altura do campeonato, gente, o valor dele já subiu. O simples fato dele estar numa pré-lista de Copa do Mundo, alguém pode falar assim, mas ele talvez nem vá para a Copa do Mundo, isso aumenta, gente. O mercado da bola é assim. Se estiver, então, vai que, né? Ele tá concorrendo. Vai que o Kaique Bruno aparece lá na segunda-feira. Aí vocês podem preparar, viu, gente? Aí vocês podem preparar que o valor dele, só de ir lá na Copa, sentar, treinar, pode não jogar um minutinho, vale muito. O Kaique já vale muito mais do que a proposta que o Como fez por ele aqui. Então, o Cruzeiro também, ao meu ver, não quis fechar essa porta. Não quis ir agressivo para cima do staff do Kaique, como foi muito agressivo para cima do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Eu não digo que isso está errado, mas eu preciso de relatar aqui a minha sensação também de ver que é um movimento, mais uma vez, das 3 partes envolvidas. Staff, do Kaique e Cruzeiro também. Nenhuma proposta chega no nível que chegou a proposta do Como, de quase ser fechado, se você não tem o interesse de todos os envolvidos. Ponto. E todos os envolvidos têm o Cruzeiro nesse aspecto também. É um clube que precisa vender, o Cruzeiro fez algumas vendas já nessa temporada, e aí discutimos isso muito, né, no início do ano, o torcedor discutiu, acho que mais do que a necessidade ou não da venda, talvez os valores, né? O torcedor esperava algo um pouco diferente, principalmente em relação ao Cauã Prates. O Cruzeiro vai precisar vender e o Kaique é um dos ativos que vai ser vendido. São os atletas jovens que serão vendidos, né? E o Kaique tem sido muito visto pelo futebol europeu já de algum tempo e, obviamente, depois de ter passagem pela seleção brasileira, isso aumenta. Mas está claro que existe aí um interesse de todas as partes em uma transferência para o mercado europeu, né, principalmente. E aí, esse interesse do Flamengo que surge, acho que ele é até a parte disso, sabe? Porque o interesse do mercado europeu já existe e o Cruzeiro já quase vendeu o Kaique. Então, já existia aí alguma conversa, algo no sentido de que isso pode ser uma possibilidade. Isso está no escopo de possibilidades que o clube trata e, obviamente, o Kaique e o seu staff. Vamos aguardar as propostas que aparecem, mas eu realmente não tenho essa expectativa de que vai chegar nesse segundo ponto que você relatou, Léo. Não vai ter nenhuma proposta interessante, portanto, o Kaique vai renovar com o Cruzeiro. Obviamente não há informação, é só uma sensação que eu tenho, que não vai chegar nesse ponto, porque eu imagino que terão propostas que as partes vão sentar, conversar e decidir pela venda, porque em algum momento já decidiram pela venda. É que o Cruzeiro voltou atrás.
Talvez muito pela pressão do torcedor, da imprensa, pelo valor, por todo o contexto ali de ter Ou talvez vendido terem caído na real mesmo, né, Pode Rafa? ser. Pô, o Pode que a ser. gente tá fazendo? Que caminho é esse aqui?